A visão que revelou a data que ela vai acontecer. Ano 2030. Meus amigos, em torno de 2 horas da manhã, do dia 1º de outubro de 2023, eu tive uma grande e terrível visão com o grande massacre que deve acontecer no ano de 2030. Permita-me contar a você a visão que eu tive. Eu tive uma grande visão com uma grande guerra, um grande massacre. Eu fui dormir e já era um pouco tarde. Quando eu peguei no sono, eu escutei o meu nome ser chamado diretamente no mundo espiritual. Assim que os meus olhos espirituais foram abertos, eu vi um grande pasto verdejante e florido. Eu estava em frente àquele pasto e do meu lado uma grande cidade morada, semelhante às cidades da Palestina. Eu observava os muros da cidade, os prédios na cidade. Eu observava o grande campo ali, à minha frente, quando ouvi uma voz me chamando desde os céus. E a voz me disse: Maurício, filho. Eu acordei imediatamente na minha cama. Quando eu acordei, me levantei, me sentei na cama e percebi que o meu nome havia sido chamado no mundo espiritual e não no mundo físico. Então, orei e disse ao Eterno: eis-me aqui, e voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, os meus olhos espirituais se abriram em um lugar muito bonito. Era um lugar aparentemente de paz. Havia casas próximas uma das outras em uma zona rural. Eram diversas casas próximas umas das outras e me parecia que era um Shabá, pois todos os moradores estavam em suas casas. Eu observava as casas próximas umas das outras, havia floresta lá na frente e havia floresta aqui do lado direito. Observei todas essas coisas. Então entrei dentro de uma casa onde estavam meus familiares e alguns amigos. Após conversar com eles, saí de dentro daquela residência e caminhei a cerca de 50 metros para uma outra residência. Me pus no meio da casa, no centro da sala, e comecei a conversar com as pessoas daquela residência. Enquanto eu conversava com eles, ouvi um estrondo. Saí para fora, pela porta da cozinha, no quintal da casa, e olhei para cima e havia muitos aviões. Grandes e pequenos aviões de todos os tipos, de todas as marcas. Eu comecei a contar os aviões, mas não podia contar porque eram muitos aviões. Então, algumas pessoas saíram de dentro da residência e também começaram a contar os aviões. Quando, de repente, um estrondo à nossa frente. Bum! Uma casa com seus moradores havia sido explodida por bombardeio. Desesperadamente comecei a correr e a gritar para que as pessoas que estavam dentro da residência saíssem de dentro da residência e se abrigassem nas matas ou em lugares ermos para não serem atacadas e mortas, pois as casas estavam sendo bombardeadas. Corri em direção à casa que estava minha família e as outras casas e comecei a gritar para eles dizendo: saiam de dentro das casas, elas estão sendo bombardeadas. E quando eu corria, naquele desespero, olhei e vi os soldados. Eles estavam arrancando as pessoas de dentro de suas residências e estavam metralhando as pessoas. Eles estavam assassinando a sangue frio pessoas desarmadas. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos eram igualmente mortos pelos soldados. Olhei e vi terror, ouvi o horror da guerra. E eu vi um grande massacre de inocentes naquela localidade que havia paz anteriormente. Muitos bombardeios, residências estavam sendo bombardeadas pelos aviões e pelos helicópteros. Os soldados estavam chegando cada vez mais numerosos ali naquela localidade, matando e assassinando as pessoas desarmadas. Corri desesperadamente em direção à casa onde estava minha família, com a intenção e o intuito de tirá-los dali e levá-los para um local distante para salvar as suas vidas e a minha própria vida. E quando eu corria em direção à residência, gritando para que as pessoas saíssem de dentro das casas e se protegessem, ouvi
a voz do anjo desde os céus dizendo para mim: 2030. Quando eu ouvi a voz do anjo, acordei novamente na minha cama desta grande e terrível visão com o massacre de 2030. E esta foi a minha visão daquele sábado.